do Flamengo, porque tem anúncio oficial na tarde dessa quarta-feira. O Flamengo confirmou a contratação do Danilo, né, lateral direito da seleção, que hoje atua como zagueiro, fechou o contrato, assinou com o Flamengo, né, já foi anunciado como jogador do Flamengo até o fim de 2026. Então chega para 2 temporadas o Danilo, volto a dizer, foi capitão de seleção brasileira. Então, segundo reforço confirmado pelo Flamengo para 2025, depois o Juninho para o ataque. Agora o Danilo, Rafa, que a gente fala, hoje é zagueiro, chega para concorrer ali, disputar uma vaga no sistema defensivo, talvez como zagueiro, e para preencher as lacunas deixadas por Fabrício Bruno e Davi Luiz. Mas não deixa de ser uma opção também para lateral, e o Felipe Luiz certamente sabe muito bem disso, né? Eu acho que hoje o status que o Danilo atingiu, especialmente nesses últimos anos no Juventus, ele conseguiu mostrar uma versatilidade que vai ser importante não só para ele, mas para o Felipe Luiz. Para ele no sentido de voltar conseguindo esse espaço, porque pode jogar na lateral, pode jogar na zaga e pode jogar até como volante, se for o caso. Então não seria um problema isso. Acho que ele ajudaria no elenco e são mais possibilidades também para ele ir se mantendo como titular dessa equipe. Em algum momento o Felipe Luiz acabou deixando que outras negociações fossem feitas, no caso do não ajuste com o Davi Luiz e depois a liberação do Fabrício Bruno, porque os principais zagueiros do elenco seriam o Léo Ortiz e Léo Pereira, mas eu acho que agora chega uma sombra muito grande para esses dois, assim, porque o Danilo, para mim, é um grande jogador, ele tem uma bagagem muito grande, ele não tinha mais espaço por questões até, acho que mais pessoais do que técnicas na Juventus, pessoais eu digo com treinador, e agora ele vem para o Brasil, acho que para buscar de forma rápida até essa vaga de titular no Flamengo. Porque tem isso, né, Raed? O Flamengo precisa de zagueiros para recompor ali o elenco. E o Danilo, por outro lado, ele estava continuando a sequência dele na seleção como lateral direito, sendo convocado para uma posição que é muito carente ainda de novas peças. A gente não tem uma reposição, assim, pensando a longo prazo. Acho que, claro, o Dorival Júnior vai testando nomes, enfim, tem o Wanderson e tudo mais. Então tem essa questão também. No clube ele pode ser de uma posição, na seleção de outra, mas já acontecia isso na Juventus recentemente, né? Eu também concordo que ele chegue para o Flamengo para a posição de zagueiro nesse primeiro momento. A janela do Flamengo vai dizer se ele vai continuar disputando posição como zagueiro ou como lateral direito. Porque já foi ventilado possível venda de Wesley, já foi ventilado possível liberação de Varela e já foi ventilado também o Flamengo buscando outro zagueiro no mercado. Então, para mim, nesse momento, ele disputa a posição como zagueiro, mas dependendo da janela do Flamengo daqui para frente, né, no decorrer do ano, pode ser que alguma coisa mude. Agora, um jogador com um excelente porte físico, excelente leitura de jogo. Para mim, a principal característica dele é saber exatamente o que ele fazer em cada posição de campo que ele atuar. Mas, para mim, são só 2 posições que ele pode atuar nesse elenco do Flamengo. Ou na lateral direita, ou como zagueiro. E ambas, ele não chega como titular. E não sei nem se ele consegue pegar a vaga. Eu vou começar falando do Ramon, lateral esquerdo, que está retornando ao futebol brasileiro para jogar em um clube da Série A do futebol brasileiro. Trata-se do Internacional. E o Flamengo pode lucrar com essa transferência. Vocês se recordam que o Flamengo vendeu eu vou até pegar o valor aqui, porque uma pessoa do Flamengo me disse. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o valor. O Flamengo vendeu por 1,5 milhão de euros e ainda tinha a possibilidade de 30% de mais-valia. O que esse mais-valia quer dizer? O Flamengo vendeu por 1,5 milhão de euros ao Olympiacos. Se o Internacional, que está comprando ele agora junto ao Olympiacos, pagar uma quantia maior, supondo 2 milhões de euros, o Flamengo tem direito a 30% da diferença dos 2 milhões de euros, do valor que o Internacional está pagando, e do 1,5 milhão de euros, valor que o Flamengo vendeu ao Olympiacos. É assim que funciona mais-valia. Ele está a caminho de Porto Alegre, na verdade ele desembarca amanhã em Porto Alegre, amanhã no caso quinta-feira, e vai assinar um contrato válido por 3 anos com a possibilidade de estender por mais um. Eu ainda não tive acesso aos números, e assim que eu tiver acesso, eu vou contar aqui para vocês, obviamente. Então, mais dinheiro. E não é o Internacional que paga ao Flamengo o valor da mais-valia, é o Olympiacos, é o clube que está vendendo que paga ao Flamengo. Quando eu postei lá nas outras redes sociais, eu vi muitos torcedores do Flamengo comentando: o Internacional vai dar mais um calote no Flamengo. Não, não é o Inter que paga ao Flamengo, é o Olympiacos. E nesse caso, por ser um clube do exterior, não sendo um clube do Brasil, se o Olympiacos não pagar ao Flamengo no prazo de 4 meses, o Flamengo pode acionar a FIFA. Agora vamos falar do Danilo, galera. Apresentado de maneira oficial, gostei demais das artes, dos vídeos divulgados pelo Flamengo. Inclusive teve um vídeo sensacional de frases do pai do Danilo falando que ele vai realizar o sonho dele e também do próprio Danilo, vestido a camisa do Flamengo, e ele vai usar o número 13 no Flamengo, tá bom? Tá confirmado,
Ficha técnica do Danilo, para quem não se recorda, data de nascimento 15 de julho de 91, naturalidade de Bicas, Minas Gerais, posição, ele joga de zagueiro ou lateral direito, 1,84 m, clubes da carreira, começou no América Mineiro, pouca gente se lembra disso, em 2009, foi para o Santos em 2010, chegou ao Porto em 2012, foi para o Real Madrid em 2015, ficou lá até 2017, Manchester City em 2017 até 2019, Juventus de 2019 até 2025 e agora ele chega ao Flamengo com contrato válido até dezembro de 2026. Uma grande contratação. Eu falo grande contratação porque eu não tive acesso aos números e eu também não vou questionar ninguém quanto um jogador vai ganhar. Se alguém me falar, eu posso trazer aqui para vocês o custo que o Flamengo vai ter com o Danilo. Mas, falando do jogador, baita contratação. Contratação nível na época do Felipe Luiz, em 2019, nível Rafinha, em 2019, nível Alexandro, recentemente, que vai voltar a ser parceiro dele em um clube, jogou com ele no Porto, no Santos, na Juventus, seleção brasileira. Então, enfim, uma baita contratação que vai ajudar demais, pode jogar de zagueiro, lateral, até mesmo de volante. É um jogador extremamente versátil. Ele é literalmente versátil, porque ele joga bem em todas as posições. E ele vai ser apresentado à torcida nessa quinta-feira no Maracanã, 8h15 da noite, na sala de imprensa do Maracanã, ou seja, antes de a bola rolar para Flamengo e Sampaio Corrêa, 9h30 da noite no estádio Maracanã. Apresentação antes do jogo, achei bacana também essa decisão, diferente. E curiosidades do Danilo lá no CT Ninho do Urubu, porque eu conversei com algumas pessoas para trazer esses bastidores para vocês. Não sei se o Flamengo vai trazer isso em algum vídeo, espero que sim, porque isso é bacana. Curiosidades do primeiro dia do Danilo lá no CT do Flamengo. O jogador se emocionou vendo o quadro do gol do Petkovic em 2001 contra o Vasco da Gama, gol do tri do Campeonato Carioca. Ele relatou para as pessoas próximas ali, lá no Ninho, que quando teve esse gol, ele, quando criança, saiu correndo pela rua, comemorando demais. Ele ficou emocionado vendo esse quadro. E ele também contou que na seleção brasileira, o Vinícius Júnior, o Lucas Paquetá e até mesmo o Gerson, que vai ser agora companheiro dele de Flamengo, ficavam falando a todo momento que um dia ele iria jogar no Flamengo, que ele tem a cara do Flamengo. E ele sempre ouviu isso. E agora, de fato, ele vai jogar no Flamengo e ele lembrou dessas resenhas aí com o Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, que são crias do Flamengo também. E foram companheiros do Danilo, são companheiros de Danilo na seleção brasileira, porque eu acredito que o Dorival irá continuar o convocando, né? Porque se já convocava lá na Juventus, ele nem jogando em alto nível, quando eu digo em alto nível, revezando titularidade e reserva, aqui no Flamengo ele vai se destacar mais ainda. Então acho que ele vai continuar sendo convocado, até porque ele é o capitão, né, da seleção com Dorival Júnior. Outra curiosidade, galera, a parte física do Danilo, impecável. Foi essa palavra que utilizaram para mim. Quando eu questionei, vem cá, o Danilo chegou bem fisicamente, meio de temporada, mas como é que ele está fisicamente? A pessoa só respondeu, impecável. Percentual de gordura baixíssimo, ponto. Isso aí já mostra que o cara é extremamente focado, 33 anos, super profissional. Engraçado, eu não sei se foi o Flamengo, mas alguém postou uma foto do Danilo com o Alexandre e com o Cristiano Ronaldo nos tempos da Juventus. O Cristiano Ronaldo apontando para os dois assim. Óbvio que isso foi uma brincadeira, né? Mas imagina, Cristiano Ronaldo no Flamengo, aí, meu amigo, esquece. Aí ninguém ia aguentar o Vene Casagrande. Cristiano Ronaldo no Flamengo, aí eu ia ficar insuportável. Mas agora, apresentado, ele vai treinar com o grupo nos próximos dias. Quinta vai ser jogo, né? Sexta, reapresentação. Aí tem uma espécie ali de recuperação para quem for titular. Inclusive, Felipe Luiz vai poupar alguns titulares. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, fica ligado. E na sexta ele treina com o grupo. Mas Vene, ele pode jogar Supercopa do Brasil? Fisicamente, apto. Pode entrar em campo hoje, pelo que me falaram do Flamengo. Agora, tem que esperar ser regularizado. Para ele ficar à disposição na Supercopa do Brasil no domingo, dia 2 de fevereiro, ele tem que entrar no bid da CBF até sexta, dia 31 de janeiro. Ele entrando na sexta, apto. Ali está escrito, aí depende do Felipe Luiz. Mas muita gente me perguntando isso, se ele pode jogar a Supercopa do Brasil. Se ele for regularizado até sexta-feira, ok. E a informação que eu tenho é que o Flamengo está agilizando todo o processo de documentação junto à CBF para deixar o Danilo à disposição do Felipe Luiz. Se vai jogar ou não, é uma outra história, acabou de chegar, não vou ficar, entre aspas, exigindo do Felipe Luiz que ele coloque o Danilo, não. Mas seria bacana ter o Danilo ali no banco de reservas, sendo relacionado para esse jogo importante, que vale taça, vale título
vale é campeão, embora seja apenas um jogo. E por falar em Felipe Luiz, gente, a gente não pode esquecer desse pequeno e maravilhoso detalhe, importante detalhe. Mais um jogador que fechou com o Flamengo após uma grande influência de Felipe Luiz. O Danilo estava a um pé de assinar com o Napoli. E ele não mudou de ideia para jogar no futebol brasileiro. Se não tivesse o Flamengo, eu arriscaria dizer que ele iria assinar com o Napoli, embora o Santos estivesse tentando a contratação. Tudo bem, poderia mudar por conta do retorno do Neymar, mas ele estava muito próximo de assinar com a Napoli. Não foi o retorno ao futebol brasileiro que o fez repensar na decisão do Napoli. Foi o projeto do Flamengo. É o Flamengo, não é o futebol brasileiro. E o Felipe Luiz está dentro desse projeto. Foi mais um jogador a mudar de ideia após uma ligação do Felipe Luiz. O mesmo aconteceu com o Juninho, que estava a uma assinatura do Sevilha, ele era aguardado na Espanha para assinar o contrato. E aí o Felipe Luiz ligou, tudo mudou, hoje o Juninho é jogador do Flamengo. Então, é importante ter um treinador como esse. Não é só jogador, por exemplo, o Neymar ele vai atrair vários jogadores no Santos, eu não tenho dúvida disso. Agora, treinador também faz isso. Treinador também faz isso. E o Felipe Luiz está fazendo. E não vai parar por aí não, tá? Mais contratações vão vir aí nos próximos meses.